sempre tive o sonho mesmo de empreender. Desde que eu era criança, eu vendia pulseirinha na escola, eu vendia sacolé na porta de casa, que eu ia confecção. Eu fico aqui até tarde olhando cada cantinho, muito cansada, mas muito grata também. É um sentimento muito bom de eu conseguir. Então, sempre tive essa questão do empreendedorismo. Eu comecei a empreender com o meu pai. Meu pai abriu um restaurante aqui no nosso bairro e precisava de alguém para criar uma conta no Instagram. E eu fui essa pessoa. Então, ele estava abrindo um novo negócio e precisava de ajuda. Então, eu comecei a fazer o processo de social media para ele. E aos poucos fui me interessando, gostando do negócio, fazendo alguns cursos e conseguindo outros clientes, porque ele começou a ter resultado e assim foi surgindo o negócio. Ele abriu o restaurante, acho que 2 meses depois começou a pandemia, em 2020, e eu cheguei a fazer 2 períodos de faculdade. Na pandemia eu acabei largando para conseguir ficar focado 100% na agência, nos clientes que eu havia conquistado. Eu tentei fazer os dois, foi algo que no início eu estava muito empolgada, muito animada, mas depois não fez sentido, não era o que eu queria, não me sentia realizada. Eu li um livro também, que depois eu fiquei pensando, eu acho que eu estou num lugar totalmente diferente do que eu deveria estar. Então, meu pai teve vários negócios quando eu era criança, então ele teve lanchonete, teve pizzaria, teve sítio, teve tudo. E eu acompanhei desde a montagem da loja até o fechamento dela. Então, meu pai fechou, se eu não me engano, 5 lojas. E também ficou alguns anos sem conseguir empreender, né? Então, quebrou, enfim. Foi uma parte da minha infância que foi bem turbulenta pra gente. Daí eu fiquei, meu Deus, tem que fazer isso dar certo, tem que fazer isso dar certo. Meu pai não pode passar por isso de novo. As situações que a gente passa financeiramente quando o negócio não dá certo impacta muito, então isso é muito marcante, não só o que eu passei na infância, né, mas também de toda essa trajetória. Então, eu pego muito o que aconteceu comigo para conseguir perpetuar e que não aconteça de novo. Então, vou pegar a caixa. Oi? Ai, tem que dar... Essa. A maioria dos tecidos a gente tem que programar, aí demora um prazo de 30 dias só para o tecido ficar pronto, a gente encomenda. Depois chega, o tecido tem que descansar de 24 a 48 horas. Deixa para soltar quando virar. A gente tira todo ele do rolo e deixa solto aqui na mesa para ele descansar, senão ele encolhe. A gente acaba perdendo a peça, ele fica de 24 a 48 horas descansando. A gente tem estoque de tecido e também já tem os modelos já prontos da marca. A gente tem tanto peça pronta entrega dos modelos mais vendidos, como a gente faz desenvolvimento de peças autorais. Aí esse desenvolvimento demora uns 2 meses, mais ou menos. Esse produto por fora. Meu nome é Breno Freitas, sou namorado da Giovana. Ajudo ela aqui na produção dela, faço as estampas para ela, faço as vendas em atacado também e atendimento ao cliente. Primeiro, as clientes definem a logo, aonde vão estampar na peça, a posição, e depois vem para a máquina direto. Engraçado no queimado, 170 graus em cima. Então, antes a gente não a gente estava aprendendo, né? Aí a gente não colocou papel, a gente colocava direto ali, a gente danificou várias peças. Colocava a temperatura maior também. E no início foi na raça que a gente foi aprendendo. E quanto tempo leva em média por cada peça? Cada peça? Pra ver agora, que 20 segundos. É bem rapidinho. A gente coloca esse por cima para proteger a peça, para também blindar um pouco da temperatura, né? Aí aqui a peça com a estampa já praticamente colada, ela vai esfriar um pouquinho, a gente vai arrancar o plásticozinho. Perfeitinho para cliente. Modelos que a gente já tem a pronta entrega, a gente consegue despachar no prazo de 1 semana, para conferir a estamparia, tudo certinho. Agora, tudo que tem que produzir depende mais do fornecedor ter o tecido disponível, da entrega, todas essas coisas. E a Giovana, ela entrou na minha vida de uma maneira diferente. A gente não se conhecia, e ela é daqui do Rio também. E a gente estava num grupo em comum. Esse grupo era de mulheres empreendedoras do Brasil inteiro. E nesse grupo a gente estava falando sobre os problemas que a gente estava tendo com o fornecedor. Nessa época,
eu tava tendo um problema super horrível com esse fornecedor, que simplesmente não estava me respondendo. As minhas peças estavam pagas, eu tinha pedido para essas peças, então eu comecei a me desesperar e eles não me respondiam. A Giovana viu esse relato meu no grupo e entrou em contato comigo, falando o que estava acontecendo mesmo com ela, que enviaram peças com defeito, peças rasgadas, e assim, não tinha previsão de melhorar, eles estavam realmente falindo e estavam querendo falir a gente também, era mais ou menos isso. E aí, ela entrou em contato comigo falando que estava acontecendo isso com ela e que ela estava tentando reproduzir as peças, porque ela vendia muito essas peças e que ela mandaria para mim, para eu também ver o trabalho dela. E aí a gente começou a conversar, a gente se aproximou bastante, a gente relatou perrengues que a gente passava juntas. Eu via nela um potencial muito grande, porque eu via ela querendo fazer acontecer, ela queria realmente resolver, sabe? Olha, o que mais me orgulho é conseguir criar as peças para outras empresas, de realizar o sonho de a pessoa idealizar, me mandar uma foto, pegou no Pinterest, eu consegui reproduzir aquilo, colocar a logomarca dela, ver ela saindo de um sonho que estava na cabeça dela e tornando realidade. Então, a maioria das minhas clientes hoje em dia são marcas iniciantes, então não tinha empresa, abriram a empresa porque me conheceram, tinha o sonho de empreender, mas não queriam revender. E de fato crescer a marca delas, dar os insights e mostrar para elas que eu já aprendi, já errei bastante e que esses conselhos vão ajudar ela a crescer. O meu sonho atualmente, que eu acho que vai ser o mais fácil de alcançar, é começar a vender para o exterior. Então hoje eu já tenho clientes de todo o Brasil, que foi uma conquista que eu quis desde o início, quando eu abri minha marca lá atrás, no e-commerce. E agora, principalmente, vender para outras marcas, até para brasileiras que vão para o exterior, que levam as peças. Não é um sonho inalcançável. Na verdade, é um sonho que eu acho que está bem perto mesmo. Ano passado, eu consegui uma confecção aqui próximo, no bairro, aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha fechado, eu e mais 2 clientes, que são meus clientes desde o início de atacado, 400 peças pro final do ano, e a gente não recebeu nenhuma. Então, tomei um prejuízo e decidi, olha, vou tentar me reinventar, vou abrir minha confecção, se não fecho, faço outra coisa, empreendo em um outro ramo. Foi a virada de chave, de se eu não tivesse a minha confecção, não ia dar certo do jeito que eu tava fazendo. Cara, a Giovana sempre foi precoce, né? Ela começou a andar cedo. Com 3 anos, ela já começou a montar o primeiro ponto dela. Eu comecei ela. Ela tinha uma banquinha de bala na própria varanda de casa. E ali a gente já vê que a pessoa tem a tendência, né? A gente já mostra o que a gente vai ser, eu acho que é alguma coisa assim, né? E graças a Deus ela teve a oportunidade de colocar esse talento dela para fora. Ela, com 10 anos, se eu não me engano, aí eu montei uma lanchonete e ela tomava conta da lanchonete. Ela ia para lá, ficava na mesa, atendia a mesa. E ela começou a empreender já, desde aí. Eu montei o Bambinos, né? Aí ela começou fazendo a mídia do Bambinos. E ela fez uma postagem que deu 32 mil visualizações. Com a inteligência que ela tem, ela conseguiu uma coisa que eu jamais pensei que fosse ser tão rápido. Porque, na verdade, o sucesso da gente não é o sucesso em negócio. O sucesso da gente é como ser humano. Se você tiver sucesso em tudo na tua vida, mas você for um ser humano podre, você não tem sucesso nenhum. Então, são coisas que eu fico orgulhoso. Toda vez que meus filhos são empáticos, são solidários, eu me sinto muito bem. Falo para meus filhos, esse é o papel da nossa vida. Vai despontar muito, vai produzir muito, vai gerar muita riqueza, vai gerar... Agora, ela não pode ficar menor que tudo isso. Ela tem que ficar maior que tudo isso. Então, eu sempre fiz o tráfego pago da minha marca, então comecei a vender, comecei a crescer e injetei mais dinheiro. Aí eu, por que não tá vendendo mais? Aí tem os carrinhos abandonados lá no site, eu comecei com a calculadora, somar 1 a 1 e vi que tava um montante muito alto de pedidos abandonados. E aí eu comecei a testar algumas alternativas de frete, só que eu pagava mais de R$20 no envio. Quando eu comecei a colocar o frete fixo ou oferecer frete grátis acima de um ticket médio mais alto, eu comecei a escalar e as vendas magicamente começaram a surgir. E depois comecei a estratégia de frete fixo com R$14,90. Então eu tinha uma taxa de conversão muito alta quando eu ofereci o frete grátis. A primeira estratégia que eu utilizei foi saindo um pouco do Rio e de São Paulo e colocando outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo que eu não conseguia vender por conta do frete. Os meus fornecedores me mandavam uma cotação de frete de R$60, eu emitia por 40 no Superfrete. Então, quando eu comprava mercadoria para produzir, aviamento, eu também economizava. Eu falava, não, deixa que eu emito aqui, mando para vocês e vocês mandam no Correio. Porque era muito mais caro com eles, eu emitia tudo pela Superfrete. Quando eu tava começando a Femier, eu queria enviar algumas peças para uma influenciadora, gravar uns conteúdos para mim. E quando eu fui calcular o frete, ela era até aqui do Rio,
Pra ela ficou muito caro, eu acho que deu uns 20, 27 reais. E eu desisti e ela me perguntou o porquê. Aí eu falei que o frete tava dando muito caro. Aí ela foi e me indicou, baixa esse aplicativo, é bem barato, qualquer coisa eu pago o frete, porque ela queria muitas peças. E a partir disso, ela que me indicou a Superfrete. Agora eu consigo emitir as etiquetas pelo aplicativo, acompanhar, e é bem mais prático. Eu só imprimo, pago no aplicativo e não preciso mais enfrentar as filas, né, do Correios. Sim, todos os meus clientes emitem pela Superfrete, né? Boto todo mundo pra emitir com o meu cupom, já conheceu o aplicativo, já conseguiu oferecer frete grátis. Todas fizeram Black Friday com frete grátis também, que emitiram lá pela Superfrete. Então, a Superfrete foi a primeira empresa que acreditou em mim como influenciadora. Então, eles fizeram a proposta quando eu tinha menos de 3 mil seguidores. Então, foi bem legal, me abriu portas, né? Me deu um emprego de influenciadora da marca. Todo dia acordo e durmo pensando como posso vender mais, o que eu consigo fazer mais. E a Superfrete me deu a possibilidade de não só, né, ter o trabalho como influenciadora, mas também crescer o meu negócio no varejo, no atacado. Como eu disse, eu poderia ter perdido muitas vendas se não fosse o frete competitivo. Ano que vem eu espero estar num galpão bem maior, com mais costureira, com mais máquina, tecidos, conseguindo ter peças à pronta entrega para conseguir entregar num prazo menor para os clientes. É a meta e o objetivo que eu pretendo conquistar logo no primeiro trimestre. Olha, eu acho que vai crescer bastante o modelo de private label, que as pessoas não querem mais revender, querem criar a própria marca, querem ter as peças autorais. Desde que eu comecei a gravar conteúdo, tem a motivação das minhas seguidoras, que estão sempre que dá alguma coisa errada, elas me mandam mensagem de suporte, de carinho. Quando eu vejo elas crescendo, gostando das peças, querendo mais, isso incentiva cada vez mais a gente a melhorar. É bem difícil montar um negócio, eu sempre tive o sonho mesmo de empreender. Desde que eu era criança eu vendia pulseirinha na escola, eu vendia sacolé na porta de casa, que hoje é confecção. Então sempre tive essa questão do empreendedorismo. Espero, como Giovana, como empreendedora, conseguir realmente realizar os sonhos. Eu recebo muito isso, eu idealizei isso e você fez exatamente o que eu imaginei. Então a pessoa às vezes tem o medo, tem o receio, tem a insegurança que eu tive anos atrás, e saber que eu posso, de certa forma, ter passado por isso e ajudar outras pessoas, eu acho que é o principal ponto. E eu acredito que eu consiga isso, não só quando eu posto nas redes sociais, os perrengues que eu tive, o que eu tô fazendo para conseguir resolver, ou o que eu passei, como eu fiz para contornar essas situações, mas também com os meus clientes que têm insegurança, às vezes, de gravar vídeo. Eu falo, amiga, por que você não postou vídeo? Ela, porque eu tô com vergonha. Então vai postar, vai se expor, vai mostrar sua marca, entendeu? Eu acredito que tudo é uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, principalmente quando você quer crescer e quer viver disso. E eu vejo que quando eu preciso, quando elas já estão crescendo, já estão fazendo várias compras comigo, elas também me dão esse suporte. E nessas dificuldades que a gente encontrou oportunidade. É não desprezar as dificuldades, mas abraçar e tentar entender o que isso quer me ensinar e o que eu posso fazer com o que eu passei.